De volta para falar sobre política, vamos chamar de Matheus Souza, que está chegando com as novidades dos bastidores da política. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você que nos acompanha no Itararé Notícias. Deveremos ter nos próximos dias uma disputa jurídica relacionada às eleições proporcionais deste ano em Campina Grande. Alguns suplentes de vereador estão cogitando contestar na Justiça Eleitoral os cálculos feitos e também os procedimentos adotados por alguns partidos com relação a essa última disputa. Já há informação, inclusive, que um vereador da atual legislatura, que não conseguiu a reeleição, já formalizou esse recurso junto à Justiça Eleitoral. Na essência, qual é a argumentação? Seria a desobediência à legislação eleitoral no que diz respeito à distribuição dos recursos do fundo eleitoral, como também a questão do repasse e da obediência de cotas de gênero nas eleições proporcionais. Ao que se forma, 3 partidos são alvo dessa investida, dessa contestação ao resultado das urnas no dia 15 último. Seria o caso do Democratas, que elegeu 2 vereadores para a próxima legislatura. Seria o caso do Solidariedade, que viabilizou a recondução do vereador Saulo Noronha, e também do PROS, que viabilizou a recondução do vereador Rui da Ceasa. Aguardar e conferir qual será o procedimento da Justiça Eleitoral e também a contestação das partes contrárias, caso haja a materialização desses recursos. Ainda sobre eleições, mas falando de João Pessoa, nós tivemos na noite de ontem a divulgação pelo Ibope de mais uma pesquisa sobre o segundo turno da eleição pessoense. Uma diferença, considerando os números válidos, de 10 pontos percentuais, 55% para Cícero Lucena, do Progressista, 45% para Nilvan Ferreira, do MDB. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e é oportuno lembrar que, apesar da aparente distância significativa de 10 pontos percentuais, quando se considera votos válidos em termos de segundo turno, na prática, essa diferença é de 5 pontos percentuais. Eu não estou nem considerando a margem de erro, que nessa pesquisa do Ibope é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Mesmo deixando de lado essa margem de erro e considerando o número divulgado pelo Ibope, 10 pontos percentuais de diferença, na prática isso significa uma movimentação possível, matematicamente falando, de 5 pontos percentuais. Como estamos a 4 dias das eleições na capital paraibana, a gente pode dizer que é um cenário ainda imprevisível, uma tendência de favoritismo para Cícero Lucena, mas efetivamente um cenário ainda indefinido, até porque há uma grande movimentação das forças políticas em favor das 2 candidaturas. Já dissemos isso aqui no Itararé Notícias, mas é bom repisar que, em alguma medida, a eleição deste ano em João Pessoa é uma espécie de preliminar das eleições gerais de 2022 na Paraíba, particularmente no que diz respeito à disputa para o governo da Paraíba e também para a vaga de senador que será aberta no ano de 2022. Boa noite para você, até amanhã.